Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou o professor Elias, da aula de português. Então, hoje nós iremos trabalhar sobre as aulas de pronomes. Nossa aula 16, que faz parte da morfologia. Então, gente, olha, vamos lembrar vocês que hoje nós vamos ter exercício, certo? É sobre os pronomes. São 10 questões, e são 10 questões de 3 alternativas cada uma, certo? Vamos ver que nota você tira, né? Quem sabe se você tira 10, né? Vamos ver? Então, pronome. Pronome é aquela palavra que substitui ou acompanha o nome. Quando ele substitui o nome, ele é chamado de pronome substantivo. Quando ele só acompanha o nome, ele é chamado de pronome adjetivo. Veja só. Paulo gosta de estudar. Ele é um bom aluno. Então, Paulo gosta de estudar. Paulo é o substantivo. Ele é um pronome substantivo. Porque quem é ele? É o Paulo, certo? Então, Maria é uma boa aluna. Ela veio para a escola hoje. Então, vamos lá. Maria é uma boa aluna. Ela, no caso, é um pronome substantivo. Agora, vamos ver o pronome adjetivo. Este caderno é meu. O pronome adjetivo, ele acompanha só. Ele, no caso ali, o este, ele está acompanhando o pronome caderno. Entenderam? Por exemplo, assim, se você diz assim, aquele senhor é meu tio. Aquele senhor é meu tio. Então, aquele senhor. Então, ele está acompanhando apenas. Nesse caso, também é um pronome adjetivo. Quando ele só acompanha o substantivo. Tá bom? Ou o nome. Certo? Então, o pronome é a palavra que representa o ser ou a ele se refere. Certo? Indicando como pessoa do discurso. Então, em suma, ele substitui ou acompanha o substantivo aí no caso. Então, os pronomes podem ser subdivididos em possessivos. Quais são os pronomes possessivos? Aquele que indica um posse. Meu, teu, seu, sua, suas, nosso, vosso. Certo? Então, são os pronomes possessivos. E os pronomes demonstrativos? Aqueles que demonstram alguma coisa, como o próprio nome diz. Né? Este, esse, aquele, aquilo, certo? Então, aqueles pronomes que demonstram algo, alguma coisa. Né? Por exemplo, assim, este senhor é meu amigo. Este é um pronome demonstrativo. Pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos, eles não definem de quem nós estamos falando. Por exemplo, né? Alguém, ninguém, algum, alguma, alguns. Ele é indefinido. Indefinidos, são pronomes indefinidos. E pronomes interrogativos. Então, quem, quando, onde, por exemplo. Então, nós temos esses são alguns exemplos, né, de pronomes interrogativos e os pronomes relativos. Pronomes relativos é a que, o qual, a qual, os quais, as quais. Usa-se muito nas orações subordinadas adjetivas. Então tá. Gente, mais especificamente, mais detalhadamente, vamos dizer para vocês que os pronomes pessoais são os pronomes que determinam a flexão de pessoa da oração. E então, por exemplo, a primeira pessoa, aquela que se manifesta, fala no processo comunicativo.
que no caso é o comunicador, o locutor, o emissor. A segunda pessoa, a que recebe a mensagem, que decodifica. Nesse caso, é o receptor, né? E a terceira pessoa é o ser do qual se fala alguma coisa. Então, por exemplo, se eu estou falando, sou a primeira pessoa. Com quem eu falo? É a segunda pessoa. E de quem eu falo? É a terceira pessoa, certo? Então, eles subdividem em pronomes pessoais, do caso reto, ou do caso oblíquo. Do caso reto, por exemplo, primeira pessoa do singular, eu, segunda pessoa do singular, tu, terceira pessoa do singular, ele ou ela. Primeira pessoa do plural, nós, segunda pessoa do plural, vós, terceira pessoa do plural, ele ou ela. Desculpa, eles ou elas. Então aí, ó, são os pronomes pessoais do caso reto. Não se pode utilizar os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas, como objeto. Eles servem exclusivamente como sujeito, certo? Como objeto vai ser os do caso oblíquo, tá? Então, vamos supor, ele, vamos supor assim, ele emprestou-me dinheiro. Ele é o sujeito, obviamente. Emprestou a mim. A quem emprestou? A mim. Esse é o objeto, certo? Dinheiro. Então vejam só. Primeira pessoa do singular, me. Segunda pessoa do singular, te. Terceira pessoa do singular, se, o, a, lhe. Primeira pessoa do plural, nos. Segunda pessoa do plural, vos. E terceira pessoa do plural, se, os, as e lhes. Então, por exemplo, deram-me o recado. O pronome em destaque é objeto indireto do verbo dar. Viram-me no estádio. O pronome em destaque é objeto direto do verbo ver. Então, o, a, os, as, né? Lhe, lhes. Os demais pronomes oblíquos, átonos, podem exercer a função de objeto direto ou de indireto. Indiscriminadamente, porém, os pronomes o, a e suas variantes só podem exercer a função de objeto direto, enquanto lhe só pode exercer a função de objeto indireto. Vamos supor um exemplo aqui. Eu a amo. O verbo amar é transitivo direto, certo? Eu lhe falei a verdade. O verbo falar é transitivo direto e indireto. Então, veja bem. Eu lhe falei a verdade. Eu falei o quê? A verdade. O objeto direto seria a verdade. A quem? A alguma pessoa. A ele ou a ela. Aí já tem preposição. Então, ele é indireto, certo? Eu lhe falei. Falei a verdade. Falei o quê? A verdade. A quem? Aí já nós temos uma preposição. Então, o verbo falar é transitivo direto e indireto, porque daí tem dois complementos aí, certo? Vale dizer, né, que a verdade é objeto direto, o que lhe é objeto indireto. Seria, então, um erro gramatical grave inverter o uso, né, desse processo aí do pronominal dentro de um texto formal. Vamos lá. Oblíquos tônicos. Assim como os átonos, eles exercem a função de complementos, em especial objeto direto e indireto, mas jamais de sujeito. Então, possuem posições livres na oração.
Por isso, não se prendem ao verbo pela colocação pronominal. São eles. A primeira pessoa do singular, mim. Segunda pessoa do singular, ti. E a terceira pessoa do singular, si, ele, ela. A primeira pessoa do plural, nós, nos. Segunda pessoa do plural, vos. Terceira pessoa, si, ele, ela. Veja, eu gosto dele. Um exemplo. Falaram a verdade a mim. Entregaram a encomenda a ti. Certo? Nos exemplos acima, os pronomes oblíquos tônicos em destaque exercem a função de objeto indireto e seus respectivos verbos estão todos preposicionados. Olha, gente, se você diz assim, eu vi ele na esquina, tá é equivocado falar assim, tá? O certo é eu o vi na esquina. Então, gente, agora vamos lá. Para mim ou para eu, como que nós diríamos? Se o pronome exerce a função de sujeito, do verbo no infinitivo, usa-se para eu. Trouxe o livro para eu estudar. Então, é equivocado também falar para mim estudar, certo? O pronome reto eu é sujeito, como já foi falado. Ele é sujeito do infinitivo estudar. Nesse caso, nada de trouxe o livro para mim estudar, pois mim é pronome oblíquo, por isso não exerce função de sujeito. Se o pronome não exerce função de sujeito, ele é complemento. Usa-se para mim, trouxeram este presente para mim. Nesse caso, mim é preposicionado e exerce a função de objeto indireto do verbo trouxeram. Tá? Se você diz assim, ó, deram um presente para mim, beleza? É mim mesmo. Agora, se eu preciso passar este presente a outra pessoa, e fala assim, deram presente para eu entregar a fulano, a fulana. Os pronomes possessivos, eles estabelecem uma relação de posse entre o objeto e uma das três pessoas do discurso. Então, foi falado alguns, né? Mas, meu, meus, minha, minhas, né? Teu, teus, tua, tuas, sua, suas, nosso, nossas, vossos, vossas, vosso, vossas, seus, seus, sua, suas, etc. Então, vejam bem, agora os pronomes relativos, vamos falar dos pronomes relativos, que, ao mesmo tempo, retomam o nome imediatamente anterior e substituem dentro de uma oração subordinada adjetiva. Uma oração que caracteriza-se, define e particulariza esse nome. Então, os exemplos de pronomes relativos que, qual, a qual, os quais, as quais, quem, onde, aonde, de onde também, né? Cujo, cujas, quanto, quantas, como, etc. Em primeiro lugar, veja a capacidade de retomada de substituição desses pronomes. Por exemplo, pegue o livro que estão sobre a mesa. Nós estamos falando daqueles, certo? Então, uma restrição. Nesse caso aí, a segunda oração é subordinada, adjetiva, restritiva. Tá? Este é o novo carro que eu comprei, o que também é um pronome relativo. Né? Certo? Que estão sobre a mesa, como foi visto, né? Ela é uma subordinada adjetiva. Então veja que ela caracteriza livros. Os livros estão sobre a mesa. A quem retoma e substitui o livros é o pronome que. A cidade onde Pedro vai, no interior, fica em Goiás. Cidade onde. Esse onde aí também é um pronome relativo. Então, o pronome relativo onde retoma
e substitui cidade. Pedro vai à cidade. Então, a garota da qual nós falamos mora nesta rua. A garota da qual. Então, esse da qual também é um pronome relativo. O pronome relativo, a qual retoma e substitui garota. Nós falamos da garota, certo? E os pronomes demonstrativos? Os pronomes demonstrativos são pronomes que eram originalmente usados para posicionar especialmente um objeto, certo? Então, em relação às três pessoas do discurso, principalmente em relação a quem fala ou a quem ouve. Então, os pronomes demonstrativos variáveis, por exemplo, de primeira pessoa, este, esta, estes, estas, essas, indicam um objeto sob posse da primeira pessoa. Então, vejam só. Da segunda pessoa, esse, essa, esses, essas indicam um objeto sob posse da segunda pessoa, e terceira pessoa, aquele, aquela, aqueles, aquelas indicam um objeto sob posse de um terceiro ou distante da primeira e da segunda. Como foi dito no início, quem fala é a primeira pessoa. Se eu estou com este aparelho aqui, este aparelho está comigo. Se não estivesse comigo, estivesse com quem eu estivesse falando, eu diria esse aparelho aí. E se tivesse em posse de uma terceira pessoa, ele seria aquele. Tá? Então vamos lá. Ou aquela, aqueles, enfim. Indica o objeto sob posse de uma terceira pessoa. Vamos aos pronomes demonstrativos invariáveis agora. Ele se refere a coisas ou objetos de forma indefinida. Especialmente, possuem a mesma utilização dos inferiores. Da primeira, isto, da segunda, isso, e da terceira, aquilo. Tá? Agora, os pronomes de tratamento. Os pronomes são pronomes empregados no trato com pessoas familiar ou respeitosamente. Embora o pronome de tratamento ele dirija-se à segunda pessoa, todas as concordâncias devem ser feitas em terceira pessoa. Assim, usa-se vossa quando conversamos com a pessoa, e sua quando falamos da pessoa. Então, nesse caso, veja, Vossa Senhoria. Vossa Senhoria deveria preocupar-se com suas obrigações e não com a de Sua Excelência, o governador, porque aqui está em viagem. Então, Vossa Senhoria deveria preocupar-se com suas obrigações e não com as de Sua Excelência. Olha que mudou de vossa para sua. O governador que está em viagem. Observe na tabela a seguir que alguns objetos de pronomes de tratamento. Vamos supor, eu falei tabela, mas na verdade não tem uma tabela. É só uma forma de dizer aí. Então, destinatário é o tratamento e uma abreviação. Então, eu tenho no vocativo. Então, presidente da República, Vossa Excelência. Não se usa excelentíssimo senhor presidente da República. Você deve usar, então, Vossa Excelência. Certo? Reitor de universidade é Vossa Magnificência. Então, Vossa Magnificência. Não se usa magnífico reitor. Certo? Não existe, por exemplo, Santíssimo Padre. No caso, se fosse o Papa. Tá? Então, é Vossa Santidade. Então, para juízes, nós vamos... então, o tratamento certo é Vossa Excelência. Ou, no caso, aí daí tem as abreviaturas, né? V.EXA. Vossa Excelência, senhor juiz. Membros da Câmara dos Deputados. Então, nós vamos usar também Vossa Excelência,
senhor deputado, do senador, do Senado Federal também, Vossa Excelência. Tá? Os pronomes indefinidos variáveis. Veja, nós temos alguns exemplos aqui. Exemplo de flexão apenas em gênero. Não vi nenhum cachorro por aqui. Então, veja bem, ele é indefinido, variável aí. Não vi nenhuma galinha por aqui, certo? Vários amigos vieram me ver no hospital, várias amigas vieram me ver no hospital, várias. Então nesse caso, nenhuma, vários são pronomes indefinidos, porque está falando, não está definindo exatamente bem certinho a pessoa de quem nós estamos falando. Então tá. Exemplo de flexão apenas em número. Qualquer homem pode fazer isso. Qualquer mulher pode fazer isso. Quaisquer pessoas podem fazer isso. Qualquer homem, qualquer mulher, quaisquer, da flexão de número. No plural é a palavra quaisquer. Então, vamos lá. Exemplos de flexão em gênero e em número. Algum atleta pode me ensinar esse exercício? Algum, certo? Alguma atleta pode me ensinar esse exercício? Alguns atletas podem me ensinar esse exercício? Algumas atletas vieram ao treino, apesar do temporal. Então, alguns, tá? Algumas. Pronomes indefinidos invariáveis. Os pronomes indefinidos invariáveis são aqueles que têm apenas uma forma, independentemente do gênero e do número, né, do termo que acompanha. Então, vejam bem. Tudo pode acontecer nesse lugar onde nada é o que parece. O tudo e o nada. Veja, é indefinido, invariável. Eu não vi ninguém ontem. Cada coisa em seu lugar. Cada lugar com suas coisas. Então, vejam só. Tudo, nada, ninguém e cada. São pronomes indefinidos, invariáveis. Vamos aos pronomes interrogativos agora. Quais são e como usados? Certo? Tipos de pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos, eles podem ter valor de adjetivo ou de substantivo também, a depender do contexto. Então, a depender do contexto, pronomes indefinidos e adjetivos. Quais são então os pronomes interrogativos? Pronomes interrogativos, eles são aqueles empregados em orações interrogativas, diretas ou indiretas. Então, vamos lá. Alguns deles, alguns exemplos. Que, quem, qual, quais, quanto, quanta, quantos, quantas. Vamos ver alguns exemplos aqui de frases. Quem é você? Qual o seu nome? Quanto custa o livro? Então, quem, qual, quanto são pronomes interrogativos. Então, vamos ver alguns exemplos de orações interrogativas indiretas. Eu perguntei que horas são. Então, você não foi direto, ele é indireto. Eu perguntei que horas são. Eu não fui direto. Que horas são? Ana quer saber quem é você. Certo? Então, é de forma indireta aí, tá bom? O juiz questionou qual o seu nome. Então, esse qual, ele é um pronome interrogativo indireto também, tá? Pedro indagou quanto custava o livro. Quanto? Pronome interrogativo indireto aí. Que, quem, não se flexionam aí nesse caso. Já o pronome qual é variável em número. E o pronome quanto concorda com o gênero, o termo a que se refere. Pronomes substantivos e pronomes adjetivos.
Então, como já foi até dito no início, né, que os pronomes substantivos, os pronomes substantivos, ao substituir o nome substantivo, eles exercem a mesma função sintática que este exercia. Núcleo do sujeito, do objeto direto ou indireto, do complemento nominal. Então, veja, João passou no vestibular. João é núcleo do sujeito. Ele passou no vestibular. Então, ao substituir João por ele, pelo pronome pessoal reto, ele, este passa a ser o núcleo do sujeito. Então, gosto de João. João é o núcleo do objeto indireto. Gosto de quem? Dele, indireto por causa da preposição aí. Então, veja bem. Ele passou no vestibular. Tá? Voltando ali, então. Gosto dele, ao substituir João pelo pronome oblíquo, tônico, ele, esse passa a ser o núcleo do objeto indireto. Nesse caso aí, tá? Os pronomes adjetivos, eles vêm sempre juntos ao substantivo. A que ele se refere aí no caso, tá? Por isso, sempre exerce a função sintática de um adjunto adnominal. Ele fica assim, pode até confundir com adjunto adnominal. Veja, por exemplo, meus livros sumiram. O pronome possessivo meus é um pronome e exerce a função de adjunto adnominal do núcleo do sujeito livros. Assisti a este filme. Então, o pronome demonstrativo este é um pronome adjetivo e exerce a função de adjunto adnominal no núcleo do objeto indireto. Então, o que é um adjunto adnominal? Ele também ele é uma espécie de um termo acessório ali. Tá bom? Gente, vamos agora aos exercícios, como foi dito no início. Vamos lá, testar os conhecimentos. Assinale a alternativa correta em relação aos pronomes grifados. A questão 1. Tudo quanto ouvi, revoltei-me. Será que quanto aí é um pronome adjetivo indefinido? Será que é um pronome adjetivo relativo? Será que é um pronome relativo indefinido? Vamos pensar. A segunda alternativa aí. É pronome adjetivo relativo, tá? Vamos à segunda. Foi o que eu ouvi. Será que ele é um pronome substantivo demonstrativo? Será que é um pronome substantivo demonstrativo invariável? Será que é um pronome oblíquo de terceira pessoa do singular? Qual seria, então? A resposta é a letra A, primeira. Pronome substantivo demonstrativo. Tá? Vamos à questão 3. Ele é o diretor em cuja capacidade sempre acreditei. Será que é um pronome relativo indefinido? Será que é um pronome adjetivo relativo? Será que é um pronome adjetivo indefinido? E a segunda alternativa, ele é um pronome adjetivo relativo, cuja é um pronome adjetivo relativo. Tá bom? Vamos à questão 4 agora. O proprietário não o vende agora. Esse será que ele é um pronome substantivo demonstrativo? Será que é um pronome oblíquo da terceira pessoa do singular? Será que é um pronome pessoal reto da terceira pessoa do singular? Então, a resposta correta é a segunda alternativa também. É um pronome oblíquo da terceira pessoa do singular. Então tá.
Vamos à questão 5. Que você teria passado? Então, letra A. Será que a palavra que é um pronome substantivo interrogativo? Será que é um pronome adjetivo interrogativo? Será que é um pronome substantivo indireto? Desculpa, indefinido. Então, a primeira alternativa aí. Pronome substantivo interrogativo. 6. Ninguém os deteve. Os. Será que é um pronome oblíquo da terceira pessoa do plural? Será que é um pronome demonstrativo? Ou será que é um pronome indefinido? Então, é a primeira alternativa aí. Ninguém os deteve. Os é um pronome oblíquo da terceira pessoa do plural. Tá? 7. Quem não trabalha para viver perecerá. Quem? Vamos supor. Será que esse pronome é relativo indefinido? Primeira alternativa. Será que é um pronome indefinido? Será que é um pronome demonstrativo? Alternativa A. É um pronome relativo indefinido. 8. Vejam só. Yolanda levantou-se e saiu às pressas. Será que se é um pronome relativo da terceira pessoa singular? Será que se é pronome pessoal reto da terceira pessoa, átono? Ou será que é um pronome de tratamento da terceira pessoa do singular? Alternativa. A primeira alternativa, a letra A, pronome relativo da terceira pessoa do singular. 9. Aquilo é gente? Será que aquilo é um pronome substantivo demonstrativo invariável? Será que é um pronome adjetivo demonstrativo invariável? Será que é um pronome adjetivo possessivo? Vamos lá. Será que a primeira alternativa é pronome substantivo demonstrativo invariável? Será que é um pronome adjetivo demonstrativo invariável? Ou será que é um pronome adjetivo possessivo? Primeira alternativa. Ele é um pronome substantivo demonstrativo invariável. Vamos à última. Liguei meu carro. Meu. Será que é um pronome adjetivo demonstrativo? Será que é um pronome adjetivo possessivo? Ou será que é um pronome substantivo possessivo? Vamos ver? É a segunda alternativa, é um pronome adjetivo possessivo. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que você tenha gostado, que você possa ter testado seus conhecimentos e tirado a sua nota máxima. Né? Mas se chegou perto, está ótimo. Valeu, muito obrigado e até. Se você gostou deste conteúdo, curta e compartilhe este vídeo. Considere apoiar este canal diretamente através de nosso Patreon. Siga Português com o Professor Elias na página do Facebook, através do link afixado no canal.